Olá pessoal, você está no canal SOS Estatística, eu sou o professor Luca e aqui está o nosso contato, ok? Hoje nós vamos resolver, nesse vídeo, a atividade da semana 3 para a Engenharia da Computação Univesp. Então vamos às perguntas, né? A primeira pergunta pede para considerar algumas situações. Aqui, antes da gente falar dessas situações, vamos voltar um pouco e discutir duas definições aqui, tá? Primeiro são os modelos que vai ser abordado nessa pergunta, que são os modelos determinísticos e os modelos probabilísticos, tá certo? Então, o modelo determinístico é aquele modelo que determina, né, o resultado exatamente, né? Alguma coisa exata, onde você tem o resultado exato a partir de condições iniciais. Esse então seria o determinístico, né? O outro modelo é o modelo probabilístico, né? Que é um modelo que também determina, ou seja, prevê o resultado, só que associado a uma probabilidade, ou seja, eles são sujeitos a algum tipo de erro, né? E é desses modelos que a estatística se ocupa, tá certo? Vamos lá então olhar agora as situações aqui dessa pergunta. Olha, índice de inflação do próximo mês. Nesse caso aqui nós temos um modelo probabilístico. Por quê? Porque o índice de inflação do próximo mês, você vai ter que fazer uma previsão e você não tem exatamente, você não acerta exatamente o valor, mas um valor com uma certa probabilidade, ou seja, você aproxima com uma certa probabilidade, né? O resultado do cruzamento, né, dos genótipos aqui, azão, iazinho, azão, iazinho, em que A é o gene dominante e A e iazinho é o recessivo. Bom, esse aqui é aquele famoso modelo lá do Hard, né? E aqui então a gente também tem um modelo probabilístico. Por quê? Porque você pode ter 4 situações aqui nesse cruzamento, né? Azão, 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 azinho, azinho, azão e azinho, azinho. Ou seja, para cada uma dessas, né, desses resultados tem uma probabilidade. Então isso aqui também é um resultado probabilístico. Ou seja, quando você cruza isso aqui, pode acontecer uma das 4 situações, né? Produção de carros no Brasil em 2020. Novamente, modelo probabilístico, porque você vai fazer aqui uma previsão sujeita a erro, né? Não dá para você prever exatamente quanto que vai ser a produção de carros no Brasil em 2020. Aqui nessa fórmula, por outro lado, já é um resultado, né, exato, né? Você tem a fórmula aqui que te dá um resultado exato. Se você tiver essas condições iniciais satisfeitas, você vai ter exatamente o valor aqui. Então, isso aqui seria um modelo determinístico, tá certo? Próximo, nível de colesterol de sangue daqui a 2 anos. Bom, novamente você tem um modelo probabilístico. Por quê? Porque daqui a 2 anos, o teu nível de colesterol vai depender de várias situações e você não consegue prever exatamente, né, o nível, mas você consegue prever com um erro associado, né, e uma determinada probabilidade no caso. Essa reação química aqui, por outro lado, não. Ela é um resultado determinístico, né? Tá? Então, a pergunta era, a cenário alternativa que contém apenas situações em modelos probabilísticos. Bom, segundo o que nós acabamos de ver, nós temos aqui o primeiro, né, o 2, o 3 e o 5. Então, essas 4 situações aqui são de modelos probabilísticos, tá certo? Ok, vamos ao próximo. Bom, considere as situações a seguir. Novamente, vamos discutir o que será cobrado aqui nessas situações. Nós temos então os dados que são os dados que a gente chama de dados de variáveis numéricas, né? Ou seja, são os dados quantitativos, né? E nos quantitativos nós temos 2 tipos de situação. Nós temos as variáveis quantitativas discretas e as variáveis quantitativas contínuas, tá certo? Então, rapidamente, o discreto, né, são contagens, né? Cuja resposta, então, aí são números inteiros, né? Número de carros, número de pacientes, número de clientes num banco. Então, são contagens de números inteiros, tá certo? Então, a variável, ela assume números inteiros. Pode ser negativo também, mas tem sempre números inteiros, né? Aqui, e por outro lado, os dados contínuos são medidas, né? Eles são números reais, são aquelas frações, né, que aparecem. E aí a gente poderia dizer que são os não inteiros, né? E aí, tipo, qualquer medida de tempo, né,
de medida de comprimento, etc. Tudo isso são medidas contínuas, tá bom? Bom, então vamos aqui às situações, tá? Ó, sua idade. Bom, a sua idade, embora a gente costume endereçar a idade como um número inteiro, eu tenho 35 anos, mas na verdade nós não temos 35 anos, nós temos alguma coisa como 35, mais alguns meses, mais alguns dias, mais algumas horas, né? Mais alguns minutos, mais alguns segundos. Ou seja, você não consegue precisar exatamente a sua idade. Então, quando você tem uma situação como essa, você tem uma variável contínua, né? Mesma coisa aqui, sua altura. Você também não consegue precisar a altura, né? Você tem alguma coisa ali no intervalinho ali de 1 centímetro, tipo... pergunta do Lucas, qual a sua altura? Eu vou falar 1,73. Isso é uma aproximação da minha altura. Na verdade, eu não tenho 1,73. Eu tenho alguma coisa entre 1,72 e 1,74, né? Então, essas medidas, a gente sempre olha elas no intervalo, a gente não olha elas exatamente, né? Agora, olha só essa situação aqui, ó. Número de irmãos que você possui. Aqui não, aqui a contagem é inteiro, né? Ou você não possui nenhum, possui um, possui dois, entendeu? Então, isso aqui, na verdade, é um dado discreto, né? Número de defeitos de uma peça produzida. Bom, aqui também é uma contagem de inteiros, né? Ou seja, você tem um defeito, 2 defeitos, 3 defeitos e assim por diante. Novamente, é um dado discreto. Densidade populacional de uma região. Aqui não, aqui você tem um dado contínuo. Por quê? Porque essa resposta aqui, ela é um número real. É 0,9 alguma coisa, 7525, 1, alguma coisa. Então, toda vez que você tem um número quebrado, um número real, né? Então, você tem uma distribuição aqui contínua por trás, né? Então, é um dado contínuo, né? E aqui, número de peças de automóvel, similar, né? Aqui é o número de defeitos, né? Também é um dado discreto, ou seja, você pode contar aqui, né? Contar e a resposta aqui é sempre o número inteiro, né? Então, a dica é essa. Inteiro é discreto, real, né? É contínua, tá bom? Então, a pergunta é, assinale a alternativa que contém apenas situações consideradas dados discretos, né? Então, como nós vimos, número de irmãos, número de defeitos e número de peças de um automóvel. Então, todas essas são dados discretos. Ok, vamos ao próximo. Bom, o método estatístico possui diversas fases, né? E vamos considerar aqui as seguintes fases. Nós temos 3 fases aqui de um método de pesquisa aqui, né? Como é que a gente encara esses métodos? Eles não estão em ordem, mas é para a gente identificar o que cada um deles quer dizer, tá bom? Então vamos lá. Tabelas e gráficos demonstram as principais causas de evasão do estudante do Univesp. Então, isso aqui, na verdade, o que é? Ele está sendo apresentado, né? Está sendo feita uma apresentação, né, dos resultados aqui, com tabelas, gráficos, etc. Que é como a gente apresenta os resultados de uma pesquisa, né? Esses 2 aqui. Pesquisador da Univesp se reúne para discutir a evasão. Em um primeiro momento, o pesquisador afirmou que a evasão é um fenômeno complexo e que prejudica o funcionamento dos cursos. Em seguida, afirmou que ele podia ser avaliado através de parâmetros internos e externos à universidade. Ou seja, isso aqui, na verdade, eles estão ainda no pré, né? Eles estão fazendo um planejamento ainda da pesquisa aqui, né? E aqui a gente poderia dizer que isso aqui é uma fase da definição da pesquisa, né? Isso aqui, antes da pesquisa, tem que fazer o planejamento dela. Então, é tudo que está sendo feito aqui nesse caso. O terceiro caso aqui é os dados foram tabulados, contados e agrupados em classes. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a apuração dos meus resultados, né? Eu fui em campo, fiz as pesquisas, então esse momento é de apuração, ou seja, vou tabular os dados, vou começar a construir as tabelas e etc, né? Bom, então a pergunta é essa. Na alternativa que representa a sequência correta das respostas. Aqui, ó, como nós temos na letra D aqui, ó, a apresentação, né? Essa aqui, a apresentação. Nós temos a definição do problema e nós temos a apuração dos dados. Então, a correta aqui seria a letra D. Tudo bem? Vamos ao próximo. Bom, agora nós vemos nessas 2 próximas perguntas, a gente vai se deparar com distribuições discretas, né? E a mais famosa dela, que é a distribuição binomial, né? Ou seja, a distribuição binomial é aquela onde você tem 2 resultados possíveis, fracasso e sucesso, tá bom? Ele sempre te dá o sucesso e o complementar do sucesso é sempre o fracasso, tá? Então vamos rapidamente à pergunta, só lembrando que se você tiver dificuldades em entender o que é uma distribuição binomial, eu lá no canal SS Estatística, você tem material amplo sobre isso lá.
Lá tem um vídeo só sobre distribuição binomial que explica passo a passo como é que essa distribuição funciona, tá bom? Então você pode ir lá no canal e olhar esse vídeo, tá? Bom, a probabilidade de um funcionário ser aprovado em um teste é 2/3, ou seja, aqui é a probabilidade de sucesso. O meu sucesso aqui vai ser a aprovação do funcionário. Tá certo? Lembrando que em estatística o sucesso nem sempre é uma coisa boa, né? Pode ser o número de mortes, por exemplo, mas é aquilo que é objeto do meu estudo que eu chamo de sucesso. Então aqui, como eu estou interessado em funcionários que vão ser aprovados, então a probabilidade de funcionário ser aprovado é o meu sucesso. E aí eu tenho 5 funcionários que são submetidos ao teste, e ele quer que determine a probabilidade de exatamente 3 funcionários serem aprovados. Essa palavra distribuição aqui não está legal, tá? Na verdade, a probabilidade de exatamente 3 funcionários serem aprovados. Bom, então nós temos o que aqui? Ó? Nós temos o meu interesse, que é o número de funcionários aprovados, nós temos a probabilidade de sucesso, né? Ou seja, cada funcionário ele tem um sucesso, ele pode ser aprovado com probabilidade de 2/3, e o número de funcionários que foram avaliados, né? Tudo bem, então isso aqui é a nossa famosa distribuição binomial, né? Porque nós temos probabilidade constante, nós temos N independentes aqui, né? Então isso aqui é a nossa distribuição binomial. Tá bom? Então, a distribuição binomial, ela tem essa seguinte característica aqui. Ela é determinada por essa funçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Combinação de nx a x, ou seja, de quantas formas eu posso ter 3 funcionários, 5 a 5, né? Tá vendo? Então, combinação de 5, 3, aliás, 5 funcionários de 3 a 3, de 5, 3 a 3, né? Sucesso, que é o 2/3 elevado ao número de sucessos, e aqui fracasso, número de fracasso, ou seja, combinação, ou seja, as possibilidades que eu tenho, né? Os arranjos aqui, eu tenho aqui o sucesso e aqui o fracasso. Então, essa aqui é a minha distribuição binomial, tá certo? Como eu já falei, maior detalhe você pode encontrar num vídeo específico lá no canal, tá bom? Então, ele quer a probabilidade de exatamente 3 funcionários, ou seja, P de x, que é o número de funcionário, igual a 3. E aí agora eu vou aplicar, né, os dados aqui nessa fórmula. Vamos lá, ó. Combinação de 5 pessoas, 3 a 3, né? Depois, a probabilidade de sucesso, 3 sucessos que eu quero, né? O número de sucessos que eu quero é 3. E número de fracassos, que é 1 menos o sucesso, é o fracasso, né? Então, as pessoas que sobraram, ou seja, se eu tenho 3 sucessos em 5, eu vou ter 2 fracassos, tá certo? E aí agora eu vou abrir isso aqui, vou abrir essa combinação aqui, ó. A combinação de 5, 3 a 3 eu escrevo dessa forma. 5 fatorial, 3 fatorial, né? E 5 menos 3 fatorial. E aqui eu vou repetir, 2/3, e aqui eu já faço a continha, né? 1 menos 2/3 dá 1/3. Então, ó, 3 sucessos e 2 fracassos, tá certo? Próximo passo. Agora eu vou resolver, né? Como eu tenho um 3 fatorial aqui no denominador, eu vou abrir esse fatorial de 5 até o 3 fatorial, porque aí eu posso, então, anular aqui, cortar esse 3 com esse aqui de baixo. Ou seja, nós sabemos que o 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Porém, eu paro aqui no 3, porque aí eu anulo com esse 3 aqui de baixo, tá certo? Aí, quando eu cortar esse 3 aqui, ó, vai ficar 5 vezes 4 sobre 2 fatorial, que é 2, né? Então, 20 sobre 2 dá 10, que já está aqui, tá bom? Agora eu vou resolver essa parte aqui, ó. 2/3 a terceira. 2 a terceira é 8 e 1 a terceira é 27, né? E aqui 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar 8 vezes 1, 8. Então 10 vezes 8 sobre 9. Sobre 9? 80 sobre 9, na verdade é sobre 27, 27, faltou 27 aqui, tá, gente? Por favor, corrijam aqui. Aqui tem um 27 vezes 9, né? Porque aqui, ó, faltou, eu tenho 10 vezes 8 em cima e embaixo é 27 sobre 9. Mas a conta tá correta, tá? Arrumando aqui, você vai ter 0,3292, porque eu já fiz isso, acho que na hora que eu fui escrever, eu esqueci de escrever o 29 aqui. Esse produtinho aqui, né? Falta escrever aqui embaixo. Então, o resultado aqui é 0,3292, tudo bem? Ok, então agora vamos passar ao último problema. Admite-se que 1/3 do grupo de funcionários que trabalham no plantio tem um problema de coluna, né? Ou seja, ó, o nosso sucesso aqui, o que é? Problema de coluna, tá vendo? Então, o meu X vai ser problema de... E a probabilidade disso aqui acontecer é 1/3, ou seja, o meu sucesso aqui é 1/3. Qual a probabilidade que entre 5 funcionários escolhidos ao acaso, mais de 2 tenham
problema de coluna. Aqui, ó, o que está acontecendo? O 2 aqui é mais de 2, né? Diferente do outro, que era exatamente 3, aqui eu quero mais de 2, tá bom? Então, como é que eu vou endereçar esse problema? Vamos lá primeiro pegar os dados. O meu interesse é o número de funcionários com problema de coluna. A probabilidade de sucesso é 1/3 e o número de observações ou de funcionários aqui é 5, tá certo? De ensaio, chama de ensaios, né? É assim. Então, ó, vamos de novo aplicar aquela fórmula. Só que aqui é diferente, porque aqui ele quer que seja mais que 2, não, mais de 2. Então eu posso ter, como eu tenho 5 funcionários, então eu posso ter 3, 4 e 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular essas 3 probabilidades, né? E vou somar e ver quanto é que isso dá, tá bom? Essa é a estratégia aqui. Então, igual a 3, eu já fiz na outra, né? Bem parecido, só que aqui muda, né? Muda o sucesso, que é 1/3, né? E agora o fracasso passa a ser 2/3. Então, fazendo essa continha aqui, vou deixar para vocês trabalharem isso aqui e ver que dá 0,1646. Mesma coisa, igual a 4, que vai me dar 0,0412, e igual a 5, que vai me dar 0,0041. Então, a resposta para isso aqui, ou seja, a soma dessas 3 probabilidades, né, vai ser 0,2099, ou seja, 20,99%. Infelizmente, essa resposta não está lá no rol de resposta do teste. Então, eu sugiro que vocês perguntem ao professor de vocês se as respostas que estão lá realmente estão corretas, se a resposta correta foi colocada lá. Porque, pelas minhas contas, você vai ter esse resultado, e lá não tem esse resultado, tudo bem? Bom, gente, por hoje era isso. Eu gostaria só de precisar para vocês, para os alunos que ainda não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam no nosso canal, né, para que vocês tenham sempre os vídeos, né, que vão ser colocados à disposição em primeira mão. E também a questão do canal de vídeos que já existem no canal, você pode visitar o canal, né, e olhar, por exemplo, esse vídeo que eu falei para você da distribuição binomial e muitos outros vídeos que estão disponíveis lá, tá bom? Então, por hoje era isso. Muito obrigado e até uma próxima.